Hoje a gente recebe aqui senhorita Bira, entre outros tópicos da pauta do dia. Vamos falar aqui sobre educação. Bira, tem uma coisinha para te mostrar. Mostra. Eu adoro esse TikTok, cara. Tem uma tem uma compilação no Twitter desses videozinhos curtos de TikTok mostrando o que acontece nas salas de aula do Brasil quando não tem professor em sala. E na minha vivência pessoal, caramba, isso é muito verdadeiro. Com muita frequência faltava professor em sala. Então, encontravam-se formas criativas de passar o tempo. Ali a gente viu várias. Vou até pôr o vídeo sem áudio de novo enquanto eu falo aqui. Em Bira, olha lá, ó, tá acontecendo tudo nessa sala de aula, menos aula. Tem a sinuca, olha lá, ó, tem a cervejinha, tem, olha lá, ó, uma briga, hein? Daqui a pouco tem ali um momento barbearia. Então estão aí os simulacros de outras atividades de adultos, né? Mas não tem nada para além dessa simulação de barbearia, de bar e tal, não tem aula nenhuma, né? E é isso. Aí a gente aprendia o que a convivência entre a gente ensinava, né? E era uma realidade, assim, do ensino público. Imagino que isso aconteça até hoje, porque a minha vivência me impede de saber, mas os indicadores estão aí para demonstrar que não mudou tanta coisa assim, né? E aí eu fico pensando, assim, nas dificuldades para se estruturar uma educação pública no Brasil, sabe, Bira? A gente fala de escola sem partido, tem que ter escola com professor primeiro. E ninguém fala sobre isso. Álvaro, ai meu Deus, eu tô desesperado aqui. E ninguém fala sobre isso. Sim, gente, eu vi que algum youtuber pode falar, eu posso falar e falo muitas coisas, mas a massa, a grande mídia esquerdista não fala. Não fala. Não se debate isso. O parlamentar não chega na televisão, no seu horário ali, nas suas falas, no seu Facebook, no seu Instagram, e fala: gente, você quer escola sem partido quando a gente não tem nem professor? Quem fala isso? Quem Kataguiri? Você quer falar de ideologia de gênero quando eles não sabem de matemática? Quem que não vai concordar com ele? Eu trabalhei em educação pública no Brasil. Professores no Brasil são extremamente mal formados, são analfabetos funcionais também. Textos em agenda de pai de aluno, mais errado não tinha como escrever. Relatórios sobre os alunos extremamente errados na ortografia, e são professores alfabetizadores, eles não podem errar a ortografia, porque é o trabalho deles ensinar a ortografia para as crianças, e no documento oficial da escola tudo escrito errado. Má formação. Eu estou fazendo pedagogia EAD em uma faculdade sem renome. As matérias são risíveis, não tem profundidade nenhuma. Os meus colegas não sabem escrever na ortografia correta, não sabem articular ideias. Coloquei no Twitter, isso viralizou, como foi o TCC de uma amiga minha que fez pedagogia EAD. Ela me pediu ajuda, pedi para compartilhar, ela deixou os erros grotescos que o grupo fez, TCC em grupo, e os erros que você ficava com medo daquilo. O que é isso, Álvaro? Pessoas pobres, mal formadas, que formarão pessoas pobres, mal formadas, que continuarão sendo pobres. Essa é a grande questão que está acontecendo no Brasil, e sempre foi assim. Esse jovem, ele não tem por que estar na escola, não tem professor, ele não tem expectativa de crescimento. Ele vai fazer uma universidade sem renome, particular, e vai conseguir seu salário, se Deus quiser, ou não, vai virar Uber, como tantos engenheiros viraram. Nós já falamos sobre isso hoje, engraçado. Eu já fui adiantando as pautas, não sabia o que a gente tinha para falar. Mas é isso que eu estou falando para você. Qual engenheiro virou Uber? Não foi um engenheiro de classe média, não foi um engenheiro da elite. Foi um engenheiro que fez o NIP.
ou outras universidades bem piores que a Unip é até boa. Então, não tem como, nós não vamos vencer nesse sistema. Nós tivemos uma folga durante os governos no começo dos anos 2000, mas não é verdade que teve um grande avanço para nós. Nós não vamos vencer. Esses jovens vão ser motoboys, esses jovens vão para o telemarketing. Esse é o futuro deles. Está desenhado para que seja assim. E ninguém está se importando. Como vai fazer uma diferença? Como esse jovem da escola pública vai concorrer com professores com alunos bem formados de escolas que têm professores bem formados? Não vai. Não vai conseguir concorrer. Entra em profissões, a profissão do pobre, gente, qual profissão de estudo que o pobre tem? Professor. O pobre pode ser professor. E são as carreiras que na USP você consegue entrar. 27 pessoas por vaga na USP em letras. É o que você consegue fazer. Agora, engenharia, vai conseguir ser um engenheiro? Viralizou um vídeo dessa semana, Avro, de um rapaz falando que o sonho dele é ganhar R$2.000 quando ele for professor. E o pessoal rindo. Por que rindo? É isso que o professor ganha. Professor professor do estado de São Paulo ganha R$2.000. Categoria off tem que fazer duzentena, ficar sem trabalhar 200 dias. É um trabalho precarizado, salas de aula lotadas. Como você desenvolve um trabalho em uma sala de aula lotada? Qual material vai ser colocado para essas crianças? Bolsonaro falou, tem muito texto, coloca mais imagenzinha. Não fazem nada. Gente, eu estou falando qual o Bolsonaro aqui. Estive na escola pública. Os professores, eles não têm... Eles não têm... Saúde! Obrigado. Não tem capacidade de ensinar. Não tem, porque não foi bem formado. Eles não tiveram boa educação básica, fizeram uma universidade ruim para ensinar o que para os outros. É um projeto de educação de péssima qualidade no Brasil. É um projeto de péssima educação. O que nós podemos fazer, meu Deus? Nada. Esses pobres não vão vencer na vida. Eles nasceram para ser peões e vão ser peões. Saúde. Obrigado. Então, a educação no Brasil devia ser vista de uma maneira muito séria e não é. Eu não tenho a resposta. Eu estou estudando pedagogia exatamente porque eu queria ter uma resposta, vislumbrar os modelos, mas não tem como fazer uma escola montessoriana dentro de uma escola pública. A realidade de uma creche é muito complicada. As crianças, elas não têm nenhum apoio na família. As crianças são colocadas nas creches do Brasil, que era um momento fundamental para desenvolver a coordenação motora, todos os pensamentos. Eu já falei isso, aquele trabalho de ligar pontos é para que você escreva. Para que você encaixe, é lógica e matemática. Então, nada é à toa dentro da pedagogia. Mas o que acontece? Nesse primeiro momento, você vai colocar 30 crianças de 1 ano em uma sala, com 3 funcionários lá dentro. Como desenvolve qualquer atividade? É um depósito de crianças. Os pais, no Brasil, mandam as crianças para a escola para que elas comam. Não tem a mínima estrutura. Como que eu vou incentivar meu filho a ler se eu não sei ler? Isso é bem importante. Os pais mandam os filhos para que eles comam. Alguém tinha perguntado, Bira, mas se não tem professor, por que deixa os alunos trancados na sala fazendo aquelas bobagens que eu mostrei no nosso videozinho sem compromisso aqui antes? E a resposta é essa. Primeiro, para comer, e segundo, para não ficar na rua. Tinha isso. A escola em que eu estudei, acho que é ainda parecida com a maneira como ela era naquela época. Colégio Estadual José Busnardo, quem quiser procurar ali. Tinha um portãozão assim, Bira, de ferro. E grade e arame farpado, lá em cima. Parecia um presídio. E a ideia era essa, deixar a criançada lá para dentro do muro chapiscado o dia inteiro para não fazer merda na rua. Era para isso que a escola servia. Era para isso. Posso falar uma coisa? Claro. A escola, eu não quero ser Foucaultiano aqui, não, porque eu não sou pós-moderno, longe de mim. O que eu quero dizer para você com muita verdade? Eu quero dizer para você que a escola é um presídio. Essas crianças estão lá dentro para serem disciplinadas. Enquanto a criança pobre está aprendendo disciplina, respeito, ficar com medo de autoridade, a criança rica está aprendendo criatividade, Paulo Freire.
Está tendo educação montessoriana. É isso, essa que é a questão. A educação no Brasil ela é feita para que esse pobre se conforme, para que esse pobre se submeta. E agora a reforma do ensino médio, que você vai fazer aula de brigadeiro com as crianças, com os adolescentes, o que é uma coisa dessa? É o que está no Brasil. É o que aconteceu. Lula quer revogar? Não está querendo revogar, não. Por quê? Porque os donos do país não querem que revogue. E o que é feito no Brasil? O que os donos do país querem. Muito bem, e é isso aí, pobre, que é a reforma do ensino médio. É uma reforma para ensinar o seu filho a ser isso que ele é. Um pobre. Não é isso, Bira? É isso? É isso mesmo. É isso. Foi. Tudo dito, nada feito. Fito e deito. Obrigado, Bira.